Josué capítulo 11. Vamos ler apenas até o versículo 6. No capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Vai ser projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser. E diz assim a palavra de Deus: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Assave, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. E todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. A leitura somente até aqui. Vamos falar com Deus. Te louvamos, Senhor, pela leitura de Tua Santa Palavra mais uma vez aqui nessa manhã, e clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, nos dando iluminação para que consigamos entender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Contamos com a Tua obra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode manter sua Bíblia aberta, você pode acompanhar pela projeção, como queira. Eu já disse algumas vezes ao longo dessa série que o livro de Josué narra as guerras da conquista da terra prometida. Já vimos até aqui que, começando por Jericó, Israel foi tomando toda a região sul de Canaã e depois foi mais ao centro e com grandes batalhas dominou todo o sul de Canaã. E isso a gente viu até semana passada. Vimos no capítulo 10 e entendemos por que foram necessárias tantas guerras. A mensagem da semana passada foi uma das mais importantes dessa série, porque traz um significado para todas essas batalhas, para todas essas guerras. Se o irmão não estava aqui semana passada, vai ser, não sei se já está, mas será providenciado no nosso canal, no YouTube, a mensagem completa. Agora aqui no capítulo 11, narra as batalhas de Josué mais ao norte de Canaã. Se ele começou pelo sul, dominou o centro, a região montanhosa, conforme vimos até semana passada, aqui no capítulo 11 narra as batalhas para a conquista de toda a região norte. E vamos ver o que aconteceu ao norte ao longo da exposição. Vamos ao texto? O texto começa com mais uma coligação de reis, uma grande associação de reis que se juntaram para batalharem contra Israel. Isso já tinha acontecido antes. Já um grupo de reis tinha se juntado antes, mas há algumas diferenças aqui nesse grupo aqui. Ó, o versículo 1 que nós lemos começa assim: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, e aqui já é um ponto importante. Mais uma vez, vários reis se juntaram contra Israel. Isso já tinha acontecido no capítulo anterior. O capítulo 10 conta a história de quando 5 reis se uniram em coligação contra a cidade de Gibeão, consequentemente contra Israel. Mas o texto de hoje encontramos uma coligação maior de reis.
organizada agora para atacar diretamente Israel. Porém, irmãos, há uma importante semelhança entre essa coligação de reis e a coligação de reis descrita no capítulo 10. Nos dois casos, os reis foram movidos pelo que eles ouviram falar acerca de Deus. Os dois casos são idênticos. Aqui, no primeiro versículo do capítulo 11, diz assim: tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, ouvido o quê? Ouvido tudo que nós vimos no capítulo 10, na semana passada. A forma como Israel foi vitorioso contra um total de 11 reis. Tudo que aconteceu semana passada na batalha chegou ao ouvido do principal rei da região norte, que era Jabim. A mesma coisa tinha acontecido no início do capítulo 10. Lá nós lemos que o rei Adonisedeque também ouviu falar das obras do Senhor, temeu no seu coração e tentou se juntar com outros amigos para destruírem a cidade de Gibeão e de Israel, e o povo de Israel. Nós bem sabemos que a essa altura do campeonato, já vimos isso lá no início do livro de Josué, todo o povo de Canaã estava aterrorizado com a aproximação de Josué, de Israel. Lá atrás, no capítulo 2, no versículo 9, não precisa ler, Raabe disse aos espias de Josué as seguintes palavras: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. Segundo o testemunho de Raabe, a primeira pessoa, o primeiro habitante de Canaã que eles tiveram contato, Raabe já estava testemunhando que todos os habitantes de Canaã estavam desmaiados, estavam sem forças, estavam apavorados somente pelo que eles ouviam falar acerca de Deus e de como Deus vinha dando vitória a Israel ao longo da história. Pois bem, chegando aqui no capítulo 11, é exatamente isso que acontece. O rei chamado Jabim, ele ouviu falar das grandezas de Deus. E ele ouviu falar da forma como o Senhor deu vitória a Israel contra 11 reis. E ele ficou apavorado. Ele tentou se antecipar. Ele se coligou aos seus amigos, formou uma grande organização para enfrentarem Israel. Não temos certeza de quantos reis participaram dessa coligação, não temos certeza. Na coligação do capítulo 10 foram 5 reis, mas aqui foram bem mais. Vamos tentar contar? Quantos reis se juntaram contra Israel aqui? No versículo 1 ao 3 tem relação deles. Tendo Jabim o primeiro, conta comigo, 1. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiro a Jobabe, o segundo, rei de Madom, e ao rei Siron, o terceiro, e ao rei Aksave, o quarto, e aos reis que estavam no norte. Já perdemos a conta aqui. Não sabemos quantos reis estavam no norte, na região montanhosa, aos reis que estavam na Arabá, ao sul de Quirene, na região das planícies, os reis dos planaltos de Dó, da além do mar, ao versículo 3, aos cananeus do oriente, aos do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, aos heveus ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Ou seja, nós não conseguimos contar quantos reis agora pertenciam a essa grande coligação que se levantaram contra Israel. Dezenas de reis, dezenas de povos se levantaram, muita gente, muitos reis, muitos soldados. Não sabemos o total, mas temos certeza que foram muitos. Provavelmente dezenas de povos se reuniram para pelejarem contra Israel. É interessante como que as batalhas, então, foram se intensificando ao longo da história. Preste atenção. No início, Israel enfrentou apenas um povo, Jericó. Depois teve 2 batalhas em Ai. Uma eles foram derrotados e outra eles foram vencedores.
Depois vieram uma batalha contra 5 reis, vimos semana passada, no início do capítulo 10. Depois uma batalha contra 7 cidades. E agora uma multidão de várias nações se juntaram contra Israel. O versículo 4. Saíram, pois, destes quem? Todos os reis que não sabemos quantos eram. Saíram, pois, estes, e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Que visão! Que visão! A ideia aqui era que quem tinha aquela visão dos povos reunidos, via uma multidão como areia da praia, como areia do mar. Há um hino que a gente cantava antigamente da harpa cristã que diz que tantos como areia da praia. Quem conhece esse hino? Tantos como areia da praia. Estão se entregando aqui, né? Tantos como areia do mar, que gozo se virá, tantos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Mas aqui era outra multidão. Aqui era uma multidão de inimigos do povo de Deus, uma incontável multidão que quem via parecia estar vendo a areia da praia, segundo o texto diz. Deveria ser sim uma visão assustadora. Muitos povos reunidos, uma multidão impossível de contar, tantos como a areia da praia, como o texto diz, juntos para pelejarem contra Israel. Era assim uma visão assustadora. E apesar então de tudo que Israel tinha testemunhado ao longo da história, era comum, natural, que Israel sentisse medo, porque nós somos assim. Por mais que o Senhor faça milagres, por mais que milagres aconteçam, nós ainda sentimos medo quando vêm as situações difíceis. Eu tomo como exemplo o profeta Elias. Elias era um homem que através dele Deus operou grandes proezas. Elias, quando voltou para Samaria, ele enfrentou o rei. Ele enfrentou, e o texto diz que ele matou os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo. Quase 1000 profetas morreram. Primeiro foram envergonhados no episódio do Monte Carmelo e depois foram mortos pela mão de Elias. Depois ele orou dizendo que ia chover e choveu. Ele correu e correu mais rápido do que o rei Acabe em seu cavalo. Foi momentos, episódios de maravilhas de Deus acontecendo na vida de Elias, mas quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, correu para se esconder. Vai entender um negócio desse? O homem matou quase 1000 falsos profetas e fugiu porque soube que Jezabel queria matá-lo. Mas porque nós somos assim. Há um pecado ainda, uma carne em nós, que faz a gente sentir dúvidas, mesmo quando não deveríamos sentir. O povo tinha presenciado, o sol tinha parado dias antes. Eles tinham tido um milagre sobrenatural dias antes. Mas peraí, uma multidão como a areia da praia é uma multidão como a areia da praia. É de assustar o coração de qualquer um. Então foi necessário o Senhor falar com Josué. Olha o versículo 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Mais uma vez, o Senhor estava garantindo a vitória. Esse texto, na Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim, está assim, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. Podem ficar tranquilos. Os reis do norte pensavam que estariam lutando contra Israel. Os reis do norte pensavam que tinham se juntado, se unido contra Israel. Mas, na verdade, eles estavam se levantando, era contra o Senhor. Era o Senhor que eles encontrariam no campo de batalha. A guerra inicia no versículo 7.
Josué e todos os seus homens de guerra, e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Irmãos, quando o texto diz que Josué e os homens de guerra veio apressadamente, uma tradução melhor seria veio repentinamente. Significa que aquela multidão comparável à areia da praia, que estava posicionada para a guerra, não esperava que Israel chegasse tão rapidamente. Provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente deveria ter alguém no meio deles, inclusive duvidando que Israel teria coragem de enfrentá-los. Israel enfrenta Jericó, enfrenta Ai, que é desse tamanho. Israel enfrenta 5 reis fracos. Israel enfrenta 7 cidades fracas, mas nós somos toda a região norte juntos. Dezenas de nações reunidas. Israel não vai nos enfrentar. Vai abrir uma linha de negociação. Mas o texto diz que Israel chega de forma rápida. De forma rápida. Já vimos isso em outros textos, que essa era uma característica de Josué. Ele queria era batalhar. Se tem uma guerra, batalhar, para que esperar para amanhã? Se pode guerrear hoje. Foi esse ímpeto pela guerra que fez que levou Josué a orar para que o tempo parasse. Esse homem não ia ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Josué não ia ficar em casa esperando abrir um diálogo, esperando aparecer os diplomatas. Israel não ia ficar acampado lá no seu acampamento esperando os inimigos, enfim, acontecer algo sobrenatural demais. Não. O texto diz o seguinte: tem os inimigos para serem enfrentados. Tem uma guerra a ser lutada. Então vamos agora. Vamos agora. Chegaram de surpresa e os surpreenderam. Olha o versículo 8 que diz: o Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Ou seja, tudo aconteceu exatamente da forma que o Senhor tinha ordenado. O tamanho do exército de Israel era ridículo em relação ao tamanho do exército dos inimigos. Mas foi o Senhor quem disse que eles seriam vitoriosos. O Senhor disse que eles iriam jarretar os cavalos. O que é jarretar os cavalos? É cortar os tendões dos cavalos. É aleijar os cavalos. Israel cortou os tendões, aleijou os cavalos daquela multidão de inimigos e queimou os seus carros no fogo. Isso significa que o Deus da guerra tinha poder, demonstrou seu poder tanto sobre os homens de guerra, como também sobre as armas de guerra. Cavalos e carros eram as grandes armas de guerra daquele período, e o Senhor demonstrou todo o seu poder sobre todos e sobre tudo, sobre tudo. É interessante como esse episódio está em concordância com o Salmo que diz que ele põe termo à guerra até o confim do mundo. Despedaça o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Como que ele põe termo à guerra? Destruindo as armas de guerra, em primeiro lugar. Ele pega as armas de guerra e destrói as armas de guerra para pôr fim à guerra definitivamente. E assim Israel estava sendo vitorioso contra aquela multidão incontável, depois de terem vencido toda aquela coligação de reis. De uma forma surpreendente, um exército infinitamente menor, era o exército de Israel, mas eles foram vitoriosos contra aquela multidão. Josué e Israel partiram então agora para conquistar as cidades daqueles reis. Quem foi para a guerra foi o rei e o exército. A cidade ficou lá desamparada, desguarnecida. O exército vencido agora, a cidade estava fácil. Então, do versículo 10 ao 14, temos essas conquistas de cada uma das cidades. A seguir, o texto faz um resumo de todas as conquistas de Israel. Vamos pular para o versículo 16? Versículo 16 e 17 diz assim: tomou, pois, Josué toda aquela terra,
a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, todas as terras de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou, e assim estava finalizando a campanha militar de Josué. Depois desse episódio, o texto, aqui no capítulo 11, vai dizer ainda que Josué teve algumas lutas, algumas guerras contra os anaquins. Anaquins possivelmente eram gigantes que habitavam em determinada região de Canaã. Mas depois de todo esse período de guerra, depois de terem conquistado o sul, partindo por Jericó, depois de terem conquistado o centro, a região montanhosa, depois de terem conquistado todo o norte, o texto diz que chegou ao fim as guerras da conquista. Olha o versículo 23, que é o último versículo do capítulo 11. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribo, e a terra repousou da guerra. Vou ser sincero para os irmãos, até eu estava cansado já da guerra. A gente só fala de guerra desde o início de janeiro. É uma luta. É uma luta. Enfim, houve paz em Canaã. Ainda tinha algumas cidades que não tinham sido conquistadas. Algumas regiões ainda não estavam sob o domínio de Israel, mas a totalidade, Israel agora já dominava sobre todo o território. As regiões menores seriam questão de tempo, e depois da divisão da terra para cada uma das tribos de Israel, cada tribo ia ter que resolver se tinha ainda morador lá na sua região. Mas a guerra das conquistas terminou aqui. Depois de 400 anos no Egito, depois de 40 anos no deserto, depois de anos de guerra, enfim o povo hebreu conquistou o seu território, ou melhor, enfim Deus entregou o território de Canaã ao povo hebreu, para o povo agora sim ser uma nação. Nós aprendemos isso. Aprendemos isso lá na escolinha da tia Teteca, que uma nação é formada por povo e território. Só povo não é uma nação, só território não é uma nação, não é verdade? Tínhamos um povo, e o território estava distante. E agora o povo hebreu conquistou um território chamado Canaã, e nasceu a nação de Israel. O texto termina aqui e nós entramos na parte doutrinária, porque a doutrina que nós aprendemos desse capítulo de Josué é fundamental para nossas vidas, mais uma vez. A grande doutrina descrita no texto do capítulo 11 é a doutrina da providência. Na verdade, nós iremos entender, ver essa doutrina em ação em cada momento do livro de Josué. A doutrina da providência nos ensina que o Senhor não determinou somente o fim da história, mas é o Senhor que governa também os meios para alcançar esse fim. A doutrina da providência nos ensina que o Senhor não simplesmente chegou e falou: Israel, vocês vão possuir essa terra, mas foi Ele quem providenciou o meio pelo qual cada detalhe da história foi pensado por Deus para alcançar o seu propósito, que era entregar a terra ao seu povo, à sua nação. A providência de Deus, ou a ação soberana da mão da providência, muitas das vezes é confundida em nossa história por coincidência. Muitas vezes, quando o Senhor agiu em nossa história, ou na história bíblica, nós entendemos apenas como uma grande coincidência. Sabe aquela coincidência que contribuiu para o seu bem? Sabe aquela coincidência que chegou na hora certa, aquele fato que aconteceu exatamente na hora certa, no momento certo, pela pessoa certa, na hora que você mais precisava aquilo aconteceu, na hora que você menos contava as coisas se encaixaram. Ou seja, o que nós chamamos de coincidência, a Bíblia chama de providência divina. É Deus providenciando não apenas o fim da história, mas o meio pelo qual nós seremos abençoados por todo o nosso trajeto.
São aqueles momentos que nós chamamos de sorte. São aqueles momentos que nós achamos que foi o acaso que nos ajudou. Ou que o que aconteceu conosco foi pura e completa coincidência. A Bíblia, irmãos, é repleta de situações que nós chamamos de coincidência. Repleta. Eu vou citar apenas algumas. Um cabrito apareceu agarrado nos arbustos justamente quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Moisés, quando bebê, foi adotado justamente pela filha de Faraó. Os filhos de Jacó foram buscar ajuda no Egito justamente quando seu irmão José era o governador. Os espias de Josué foram buscar informações justamente na casa da única pessoa que temia a Deus em Jericó. Jessé mandou seu filho mais moço, Davi, levar lanche para os seus irmãos que estavam servindo o exército, justamente nos dias que Golias afrontava o exército do Deus vivo, justamente nesse momento. Os filisteus invadiram Israel justamente no momento que Saul estava quase alcançando Davi para matá-lo e teve que voltar para defender a sua terra. Jesus sentiu sede justamente na hora que uma mulher que vivia em pecado foi tirar água do poço lá em Samaria. Muitos chamam todas essas histórias de coincidência. Mas nós sabemos que os filhos de Deus não são governados pelo acaso, ou melhor, nós sabemos que a história dos filhos de Deus não é governada pelo acaso, mas sim é governado pela divina mão da providência, controlando cada detalhe de nossa história para o nosso bem, para o bem do povo de Deus e para que tudo no final gere glorificação ao nome do Senhor. Não há coincidências para nós, não há acaso em nossa vida, não há acidentes, não há contingências para a nossa vida, tudo acontece da forma exata, no momento certo, para o nosso bem, é o que a Bíblia nos garante, que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo de forma indiscriminada? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Todas as coisas. Agora a questão é a seguinte: como que a mão da providência agiu no texto de hoje? Vejam bem. Se Israel fosse aguardar o desenvolvimento natural da história, levaria muito mais tempo, provavelmente anos, talvez décadas, para conquistar toda a região de Canaã. Canaã era formado por basicamente 7 povos, mas cada povo dividido em várias cidades. Cidades fortificadas. E como que se batalha contra uma cidade fortificada? Isso, o próprio texto, muito ali no livro de Reis, no livro das Crônicas, nos explica isso. Uma cidade fortificada, que você não consegue entrar, a única forma é fazer um cerco e impedir que comida e água entrem na cidade para obrigar o povo a sair para a batalha. Esse cerco poderia levar anos. Samaria ficou mais de 2 anos cercado, a fome comendo solto dentro de Samaria e eles não saíam para se entregar. Ou seja, um cerco numa cidade fortificada poderia levar anos e anos. Imagine, os irmãos, se Israel fosse enfrentar uma cidade de cada vez, um povo de cada vez. Ou seja, se tudo acontecesse de forma natural, pela lógica, Israel levaria décadas para terminar suas guerras, mas a grande vantagem de Israel foi que os seus inimigos tiveram todos a mesma tática. Saíam de suas fortalezas para enfrentar Israel no campo de batalha. Uma tática que hoje qualquer estrategista usa, percebe que é uma tática suicida, uma tática louca. Um comentarista bíblico chamou essa tática de tática burra. É você abandonar sua fortaleza para enfrentar o inimigo do lado de fora. Preste atenção. No capítulo 10, 5 reis se juntaram e foram juntos derrotados por Israel.
Aqui no texto de hoje, mais de uma dezenas de reinos se juntaram e também foram derrotados em uma única batalha. A estratégia de todos eles facilitavam a vida de Israel. Eles abreviaram as batalhas com estratégias suicidas. E um incrédulo poderia olhar para essa história e acreditar que foi puramente coincidência. Foi coincidência todos eles pensarem da mesma forma e todos eles desenvolverem um plano idiota como esse, que é abandonar a sua cidade de refúgio para enfrentar Israel no campo de batalha. Alguém pode falar o seguinte: todos eles pensaram iguais, então, mas isso foi por pura coincidência. Foi pura coincidência. A tática de formar coligações foi pura coincidência. A tática de abandonar o seu lugar seguro para enfrentar Israel na batalha foi pura coincidência. Dezenas de reinos, dezenas de cidades. Eles poderiam ter ficado em suas cidades fortificadas, ganhariam tempo, poderiam ter fugido de Canaã, para voltar depois mais forte, ganhariam tempo. Poderiam ter tentado uma aliança com Israel, como os gibeonitas conseguiram, mas o texto diz que o Senhor agiu no coração deles. Preste atenção. O Senhor agiu no coração deles para que eles cometessem a insanidade de chamar Israel para a guerra. Foi o Senhor quem agiu no coração deles para que eles tivessem aquela estratégia burra, digamos assim. Onde vimos isso? Olha o versículo 18. Versículo 18 ao 20, diz assim: agora é o resumo de todos os inimigos de Israel ao longo do livro. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra, as tomaram todas. Ao versículo 20. Porquanto o Senhor vinha, porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos. Ou seja, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que havia outras possibilidades, outras estratégias para os inimigos de Israel, que no mínimo iria prolongar o período de guerra. Mas o texto está dizendo que o Senhor não permitiu que eles tivessem outros planos. O texto bíblico está dizendo que o Senhor endureceu o coração deles, para que eles se sentissem fortes o suficiente, para que a soberba crescesse em seus corações, ao ponto de acreditarem que poderiam sair de sua proteção e encontrarem Israel no campo de batalha. Essa estratégia era o Senhor movendo no coração deles, porque o texto diz que o Senhor queria destruí-los. Olha bem, o Senhor não queria salvá-los. Você dorme com a verdade dessa? O Senhor não queria salvá-los. O Senhor queria destruí-los. É o que está escrito. O Senhor trabalhou intensamente em Canaã em favor de Israel. Ele secou o Jordão, ele destruiu os muros de Jericó, ele fez chover pedras do céu, parou o sol e parou a lua, lutou por Israel em todas as suas guerras, mas em especial foi o Senhor quem endureceu o coração dos cananeus, porque ele queria purificar a terra daquele tipo de gente. Não foi a única vez, e não foi a primeira vez que o Senhor chegou ao ponto de endurecer o coração de alguém que queria matar. Não foi. O relato bíblico várias vezes no livro de Êxodo, várias vezes diz que foi o Senhor quem endurecia o coração de Faraó. Quando o Faraó estava quase cedendo à pressão e liberando o povo hebreu de sua escravidão, o Senhor endurecia o seu coração. O Senhor, olha bem,
O Senhor queria libertar o seu povo, mas não pela benevolência do faraó. O Senhor queria libertar o seu povo, mas queria destruir faraó. Como eu disse semana passada, pastor, esse não é o meu Deus não. Claro que não é. O seu Deus é um ídolo que você criou e inventou. O Deus da Bíblia é esse aqui. Que a Bíblia diz que ele endurece o coração de quem ele quer. Ele amolece o coração de quem ele quer. Ele é misericordioso com quem ele quiser. Ele age com compaixão com quem ele quiser. O texto bíblico vai nos dar o exemplo dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. As bênçãos de primogenitura por direito natural pertenciam a Esaú. Mas o texto é claro quando diz que o Senhor amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Quando o texto diz que o Senhor se aborreceu, no original, o mais correto seria odiou. O Senhor amou um e odiou o outro. Paulo vai explicar que isso tudo aconteceu antes que eles sequer tivessem nascido. Para ninguém vir falar depois que foi por causa das ações. O Senhor previu, o Senhor viu as obras de um, era bom, era mal, tal. Não era nada disso. Antes que qualquer um dos dois pudesse contribuir para ter um conceito elevado ou não diante do Senhor, o Senhor já se aborreceu de um e amou o outro. Eu sei, irmãos, que é assustador. Mas esse aqui é o Deus revelado nas Escrituras. Mas nos traz consolo, nos traz conforto conhecermos o nosso Deus dessa forma. Hoje nós temos certeza de que de verdade, não é da boca para fora. Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Preste atenção. Os adversários da igreja estão sob o domínio do nosso Senhor. Os inimigos da igreja estão sob o domínio do nosso Deus. Além disso, os teus adversários, aqueles que se levantam contra a tua vida, estão sob o domínio do seu Deus. Que maravilha! As grandes dificuldades que se levantam contra nós estão sob o domínio de Deus. Deus, ele é Deus da história, não só Deus de Israel. Ele não é Deus somente da igreja, ele é Deus de todos. De todos. Sabe aquela pessoa que você conhece que ela não acredita em Deus? Sabe aquela pessoa? Deus é Deus sobre ela também. Aquela pessoa que afronta Deus publicamente ou que se prostra diante dos outros deuses, Deus é Deus dela também. Deus é Deus sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Os poderosos dessa terra acreditam que agem por iniciativa própria, mas não agem. Eles são responsáveis. Aqui é uma outra questão. Essa ação de Deus no coração do homem não o exime de responsabilidade. Não. Deus, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ou endureceu o coração dos cananeus, não significa que Deus os moveu a praticar algo errado, algo ruim. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração do homem, simplesmente Ele nos entrega ao nosso próprio coração. Quer que o Senhor nos condene? Ele nos entrega a nossa própria vontade. Deixou o Faraó fazer o que é próprio dele. Deixou os cananeus fazer o que era próprio deles. O Senhor deixa o pecador fazer o que é próprio do seu coração pecaminoso. Não significa que o Senhor é o autor do mal no coração da pessoa, não. Aí isso iria eximir a pessoa da responsabilidade, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o soberano Deus, deixa um homem que se acha poderoso, como Putin, achar que está agindo por iniciativa própria. Mas, na verdade, Deus liberou o coração dele para fazer a maldade que ele tem que fazer, porque há algum propósito nessa terra para isso. Deus governa todas as coisas. Isso tem que nos trazer paz. Eu preciso finalizar dizendo que Deus não agia somente nos dias de Josué. O Deus Todo-Poderoso continua agindo na história. E se nós pararmos para analisar nossa própria história, veremos que o Senhor já trabalhou por nós em muitos momentos, mas nós dávamos créditos à coincidência. Nós achávamos que era o acaso.
Nós achávamos que era sorte. Quantas vezes você achou que foi sorte? Quantas vezes você achou que foi acaso? Quantas vezes você achou que foi porque você se esforçou? Quantas vezes? Quantas vezes você achou que foi porque você fez por onde? E trabalhou com afinco, e estudou muito, e fez uma excelente prova? Quantas vezes? Mas não. Sempre foi o Senhor governando a sua história. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos por Tua palavra mais uma vez em nossas vidas, que nos traz a realidade de que o Senhor governa todas as coisas, inclusive a nossa história, Pai, como governava a história dos cananeus e a história de Israel. Hoje nós queremos sair daqui, Pai, com a certeza de que o Senhor não mudou a sua forma de agir na história e continua sendo soberano na vida de cada um dos seres humanos, inclusive da nossa vida. Nós nos envergonhamos daqueles momentos que nós achamos que fomos abençoados pelo acaso, ou pela coincidência, ou pela sorte, ou por nossos méritos. Pai querido, nos envergonhamos disso, Senhor, nos perdoe. Que saiamos daqui dessa manhã também com a certeza de que tudo que temos, atingimos, alcançamos, vem do Senhor. Foi porque o Senhor nos abençoa. Leva-nos em paz desse lugar. Proteja-nos com suas poderosas mãos. Dar-nos uma semana de bênção em tua presença. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça do nosso grande Deus, que o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário e a forte, poderosa comunhão do Espírito Santo sejam derramados sem medida sobre a vida de cada um de nós. Deus abençoe. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e
estão